Muito bom dia! Estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Foi criado em 1968, há mais de 50 anos estudando ininterruptamente. Porque fomos criados por Deus para estudar. Quem estuda aprende, compreende, assimila pedagogicamente os ensinos e passa a ter a faculdade inteligente da prática dos atos emanados das leis de Deus. Isto é que é o uso da inteligência, do raciocínio, do discernimento. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, 1968, sempre como aprendiz, nunca para fazer palestras, seminários, nunca para escrever livros. Nós não temos condições de escrever livros. É um tal de escrever livro água com açúcar. Aliás, é um tal de escrever livro só com água, sem açúcar, sem sal, sem gosto nenhum, sem nenhuma meta pedagógica a ser estabelecida, só para dizer que virou escritor. Tem juiz que se aposenta e escreve um livro só para dizer que virou um juiz escritor, um desembargador escritor, um médico escritor. Você só deve escrever se for coisas novas, coisas que vão ajudar a ciência da honestidade, da paz, da harmonia, da serenidade, do dever cumprido. Senão, para que você quer escrever? E ainda faz plástica, só para dizer que está mais novo, quando a idade é a mesma. Olha, nós vivemos de tanta hipocrisia na religião, nas profissões, nas famílias, na sociedade. Nós somos muito hipócritas. Somos raças de víboras, como disse Jesus. Eles falam de mim da boca para fora. Raça de víboras. Nós só queremos aparecer, em vez de sermos mais humildes. Nós estamos sempre fazendo estudos aqui, objetivando fomentar o estudo, o conhecimento da verdade, para que você se torne um obreiro do Senhor, um trabalhador da paz, da harmonia, um trabalhador da luz que advém das leis de Deus. Nós já falamos aqui sobre o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, nos diz o benfeitor Emmanuel. A mente tem que ser alimentada pelo estudo dos livros seguros, da verdade. Conhecereis a verdade e ela iluminará os seus passos para o bem e não para a hipocrisia, a mentira, as falsas plásticas, os falsos livros escritos. E aí, Emmanuel coloca a vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental.
Você tem que estudar muito para dominar a sua vontade, para se educar a não tomar nenhum tipo de álcool, para não roubar nada de ninguém, não contar mentiras, não tratar mal os outros, não fingir que perdoa e não perdoa, não ser intolerante, não ser desonesto, mas ser um trabalhador do bem. E hoje nós vamos trazer aqui uma lição de profunda reflexão do Espírito Emmanuel. Vamos parar com esse negócio de querer fazer palestra, se você não tem condições nenhuma para isso. Quantos livros você leu na sequência, todo dia, de 1 a 4 horas, na sequência? Quantos você leu? Nenhum. Às vezes você está há 10 anos para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, já não conhece mais nada, esqueceu tudo, fingiu que estudou, e o pior é que quer falar para os outros. A cooperação, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para um encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Então, tudo na vida, Deus estabeleceu uma série de exigências, de condições para você subir os degraus da perfeição, estudar com seriedade os livros seguros, compreender os ensinos, entender os ensinos, assimilar esses ensinos pedagogicamente, ou seja, para que você os conheça na palma da sua mão, na sua mente, na sua consciência responsável, e para que você possa praticar esses ensinos com segurança jurídica divina, pedagógica, só estudando e praticando a lei do amor e a lei da caridade, que estão juntas no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima, de reforma moral, de reforma da luz, da paz, da harmonia, da compreensão que existe no planeta Terra, autorizado por Deus e muito bem trabalhado por Jesus Cristo e pelos espíritos superiores que lhe assessoram. Não tem outro caminho, não existe milagre, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens. Então, não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Qualquer cargo que você tenha nesta encarnação, você tem que estudar muito, seja o cargo que for, para poder você desenvolver as tarefas com responsabilidade divina, jurídica, pedagógica. Se você vai ser um motorista de ônibus, você tem que estudar muito, tem que treinar, tem que ter responsabilidade, atenção, discernimento, raciocínio, para que você não atropele, nem mate, nem cometa crimes dirigindo aquele coletivo. Assim também na medicina, assim também no exercício do direito,
das Forças Armadas, das polícias militares civil, da religião. Principalmente na religião, você não pode ser qualquer um palestrante, não pode ser qualquer um pastor, padre. Você tem que estudar e ser o primeiro a treinar com você os ensinos de quem te criou, Deus. Deus, ninguém vai ao Pai sem passar por mim, disse Jesus, o melhor aluno, nomeado, escolhido por Deus, inclusive para vir reencarnar na terra e nos ensinar mais ainda os ensinos. Jesus Cristo, dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca, é navio perdido nos mares e que vai bater nas grandes montanhas de pedra, nos pedregulhos, vai afundar pela ignorância, pela teimosia, pela vontade de não conhecer quem te criou, de não saber quem é você e qual a sua missão na presente encarnação. Se você não souber isso, não adianta ficar querendo fazer palestra, sermões, não adianta querer ser pastor. Você vai ser pastor de quê, meus senhores e minhas senhoras? De quê? De quem? Nós precisamos parar de brincar com as coisas de Deus. Ele nos coloca na reencarnação para sermos seríssimos, competentes estudantes, competentes trabalhadores, obreiros da sua seara, cumpridores de seus deveres e de nossos deveres. Se você coloca esses recursos nas mãos dos ignorantes, você está vendo o que dá. É guerra, é ladruagem, é roubalheira, assassinatos, separações de casais. E assim vai, a sociedade vai se perdendo cada vez mais no vale da desesperança, no vale da ignorância, do materialismo selvagem que só nos leva a cometer crimes terríveis, álcool, bebidas, remédios não receitados por médicos competentes, as drogas ilícitas, os jeitinhos fora da lei, enganar o próximo e a si mesmo, como a maioria de nós está fazendo. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Olha a responsabilidade da encarnação. A reencarnação é uma lei em que você tem a oportunidade de reencarnar, nascer de novo, o mesmo espírito, com os mesmos erros, os mesmos acertos, em outro corpo, para repetir o ano reprovado, para estudar tudo de novo e ver se aprende. E ver se aprende de forma correta a andar de acordo com as leis de Deus, do Estado democrático de direito, da paz, da honestidade, do direito verdadeiro, embasado nas leis de Deus.
Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, que quer dizer perturbação da ordem. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, caráter baseado nas leis de Deus e do Estado democrático de direito, espalha em torno a miséria e a crueldade. É isso que nós estamos vendo em várias nações, em vários povos, em vários países, em várias sociedades. Criaturas sem nenhum preparo, querendo participar da sociedade, querendo ser policiais, sem nenhuma preparação, sem nenhuma educação moral e cívica, querendo ser do direito, querendo ser da medicina, da engenharia, da administração pública, da política. E vocês estão vendo o que está dando. Nós estamos diante de uma sociedade intolerante, violenta, cheia de erros, porque queremos não estudar, porque insistimos em sermos ignorantes, sem saber, e queremos, sem saber e sendo ignorantes, tomar os poderes, roubar o dinheiro dos outros, fazer falcatruas, contar mentiras, fazer palestras mentirosas. Até nas religiões estamos fazendo isso. Palestras mentirosas, nós estamos fazendo isso. São os falsos profetas avisados por Jesus. Cuidado com esse pessoal. Daí conhecermos muitos tiranos, nimbados de grandeza mental, e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados nos vícios. O vício de só fazer armas, de gastar um dinheirão com armas para matar os outros, para tomar os poderes, para escravizar os irmãos. Você vê criaturas construindo igrejas, centros espíritas, gastando uma fortuna para fazer um seminário, um congresso, sem nenhuma base pedagógica. Criaturas que estão há 40 anos lendo o mesmo livro e repetindo o mesmo estudo. Não pode dar certo uma coisa dessa. Criaturas que não querem aprender a estudar as virtudes, os evangelhos, a treinar os ensinos de Deus. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros responsáveis na chefia das decisões. O que substancia a vida de qualquer um de nós encarnados é o estudo da verdade. Conhecereis a verdade, e ela iluminará os seus passos pelos caminhos corretos de filhos verdadeiros de Deus. Isto é que é ser um cristão de verdade. Cristão não usa arma, não fuma, não bebe, não xinga, não fala palavrões, não rouba nada de ninguém,
não almeja nada de ninguém, só anda correto de acordo com as leis que estejam em vigor no direito de Deus, o direito natural e nas leis do Estado democrático de direito, que são de Deus também, para ordenar, para organizar a sociedade. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas das atividades terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Quem estuda de 1 a 4 horas por dia os livros seguros, quem treina durante 20 horas por dia a se corrigir e a se enquadrar nas leis de Deus e do Estado democrático de direito, a ser um sujeito educado, cumpridor dos deveres, esse indivíduo vai só fazer o bem para a sociedade, vai colaborar para as sociedades viver em paz, ter progresso para todos, respeitando os direitos fundamentais de todas as criaturas, porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Observemos assim que no estado individual a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que lhe clareie a atividade. Somos todos irmãos, devemos trabalhar em equipes preparadas, estudadas, equipes que estudam de 1 a 4 horas todo dia na sequência, que treinam 20 horas por dia o trabalho no bem, se corrigindo e procurando sempre acertar no caminho do bem estabelecido por Deus e pelas leis do Estado democrático de direito, nunca fazendo falcatruas, nunca, porque estuda, porque se torna um filho de Deus, um cristão de verdade. Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. A cooperação responsável é o supremo ingrediente da ordem, da paz, da harmonia, da serenidade, do respeito a tudo e a todos os direitos fundamentais da pessoa humana, só fazendo com o próximo que gostaria que fizesse consigo, respeitando a todos os preceitos das leis vigentes
num Estado democrático de direito, orientado e governado pelas leis naturais de Deus. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação, que é o assunto de hoje, cooperação significa obediência ao que é correto, obediência ao que está na lei de Deus e na lei do Estado democrático de direito. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Vejam que aula de livro seguro do nosso benfeitor Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. É isso que nós devemos estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Se for preciso ler o livro umas 6, 7, 8, 10 vezes numa encarnação, para ver se aprende o mínimo possível para se tornar uma criatura do bem, uma criatura virtuosa de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, humilde, simples, de coração limpo, misericordioso, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amando aos irmãos como irmãos, respeitando a todos como irmãos, praticando a benevolência, a indulgência, a caridade em todos os seus sentidos, o perdão, o diálogo, e sempre trabalhando pela concretização do amor ensinado por Deus, para o qual fomos criados, para trabalhar. Por isso que devemos praticar em todos os sentidos, com base nos estudos, a caridade. Fora da caridade não há salvação, mas a caridade é estudada, responsável. A caridade pedagogicamente conhecida e praticada, assimilada e começando por dentro de nós. A luz, a paz começa dentro do estudante de verdade, do estudante responsável, do estudante que entendeu que é filho de Deus e que foi criado para chegar à perfeição. Mais um trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Mais um trabalho seguro, em livro seguro, objetivando sermos alunos seguros, responsáveis, que só praticam a lei de amor, a lei de caridade, a lei de respeito, de honestidade, de bondade, de ternura, de paciência, de amor. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, há mais de 50 anos, aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, estudando para aprender e trabalhar pela paz, criada e estabelecida por Deus, o nosso Criador. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos os senhores e senhoras e aos jovens.